Então olha só, gente, imagina que eu perdi a corrente na fase A. Vou explicar de novo, ó. Perdi a corrente na fase A. O cabo soltou, né? A gente sabe, né, que a proteção de neutro, ela é a corrente de neutro, ela é a soma da corrente na fase A mais a corrente na fase B mais a corrente na fase C. Certo? Se a corrente A, né, ela foi para zero, eu sei que a corrente de neutro agora, ela vai ser a corrente na fase B mais a corrente na fase C, e não tem como isso daqui dar zero. Até tem, né? Se os dois fasores tiverem a mesma amplitude e tiver em sentidos opostos, o que não é o caso lá. Então era para eu ter o sistema equilibrado, que é isso aqui, ó, defasado de 120 graus. E B, e C, e A. Era para eu ter isso aqui lá no sistema. Só que eu não tenho. Como a gente viu, o relé está lendo zero. Se o relé está lendo zero, o que acontece? Aqui eu não tenho mais corrente de neutro nula. Então, essa resultante fasorial aqui, ó, não dá mais zero. Então, eu passo a ter corrente de neutro aos olhos do relé. E, quando eu tenho corrente de neutro, naturalmente pode levar à operação do relé. Mais especificamente, função 51N ou 50N, que foi o caso dele lá. Né? Pode ter 67N também, né? Ou seja, proteções de neutro operam quando eu perco uma fase nesse sistema de aquisição de proteção N, tá? Beleza, Hilton. Então, expliquei a teoria, a gente viu como é que é o fechamento N, a gente viu, né, como que esse fechamento, se eu perder uma fase, pode levar na operação do neutro, porque se eu perco uma fase, a soma fasorial não dá mais zero, eu tenho um resultante fasorial, que é o sensor de neutro percebe corrente, e a proteção 51N ou 50N opera, que foi o caso dele, né? Eletromecanicamente, então, se eu não tenho corrente na fase A, o que eu posso estar tendo problema? Então, quais são as hipóteses? Não tem corrente na fase A, a hipótese A, não está passando corrente no barramento, de média tensão mesmo, né? Hipótese B, o barramento não está conectado aqui no TC, então está solto esse barramento. Hipótese C, né? O TC está com problema, algum problema interno dele ali está com defeito, né? Hipótese D, esse cabo aqui está solto, da fase A, ó. O cabo do S1, do S2. Hipótese E, né? Esse cabo está rompido no caminho para o painel. Hipótese F. Lá ele tem Borne, chave de Borne. Ele tem régua de Borne. Está solto aqui o cabo na régua de Borne, né? Então chega na régua de Borne do painel e esse cabo está solto, né? Hipótese também dele ter errado o fechamento aqui na régua de Borne. Hipótese dele ter fechado na régua errado o fechamento na régua de Borne no TC. Hipótese se tiver chave de aferição, Borne de aferição, dele ter fechado errado no Borne de aferição. E hipótese dele ter fechado errado no relé. Olha só. E aí, vamos começar a cercar. Aí ele falou o seguinte, Hilton, o que está acontecendo? Eu ligo a usina, ela dá corrente, ele começa a dar corrente, aí chega um momento, pum, o relé opera. Vamos ver, ele mandou um vídeo para mim. Aí ele mandou um vídeo da baixa tensão, ó. Ligou, corrente fase A, fase B, fase C, ó, não tem corrente de neutro, ó. Não tem corrente de neutro na baixa tensão, ó. Fase A, fase B, fase C, ó, equilibradinho, ó. Corrente irrisória, né? Ó. A corrente está subindo, observa, a corrente está subindo. Vocês vão ouvir um barulho. Ó. Apagou a luz, disjuntor geral desligou. Mais uma vez, ó.
Beleza. Pô, então algumas hipóteses aqui já estão sendo matadas, né? Então vamos lá, ó. Hipótese 1, não tem corrente na fase A. Já matei, tem corrente. Se na baixa tensão tem corrente na média. Então, matei. Hipótese B, esse barramento está solto. Se esse barramento estivesse solto, não tinha nem corrente na fase A. A usina ia indicar falta de fase. Então, essa tensão está chegando. Então, está chegando na usina. Então, não está mal conectado aqui no primário do relé de proteção.